Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, mais uma vez nós estamos aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Valdir Hoffmann, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e trabalho na cidade de Joinville, Santa Catarina. É um prazer enorme nós podermos compartilhar com vocês a respeito da palavra de Deus, a respeito do amor de Deus na vida da gente. O tema de hoje que nós queremos abordar é o texto de Colossenses, capítulo número 3. Colossenses, capítulo número 3. Este texto de Colossenses 3 ele é muito interessante porque ele aborda umas questões práticas. Se nós observarmos o texto de Colossenses, capítulo 1 e o capítulo 2, ali nós temos uma questão mais doutrinária e a partir do capítulo 3, então, o apóstolo Paulo, que escreve essa carta aos Colossenses, ele começa a abordar as questões práticas do dia a dia. E nós então queremos ler um pouco alguma parte desse texto, dar algumas breves explicações também para que você possa compreender um pouco mais a respeito desse texto de Colossenses, capítulo número 3. É um texto, então, como eu havia dito, um texto pequeno. Nós temos aqui apenas 25 versículos nesse texto. Aqui na minha Bíblia, então, nós temos uma divisão em 4 partes e nós queremos, então, trabalhar um pouco essas divisões desse texto de Colossenses, capítulo número 2. A primeira parte, então, nós temos aqui a união com Cristo glorificado. Eu gostaria de ler o texto que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse é o texto, a primeira parte, então, desse texto de Colossenses, capítulo número 3. A gente percebe, então, que nessa primeira parte aqui, o autor dessa carta aos Colossenses, que é o apóstolo Paulo, ele está dizendo às pessoas que acreditam, então, na ressurreição de Jesus e que foram ressuscitados com Cristo, que agora, então, busquem as coisas lá do alto, as coisas lá do céu. Esse é o significado que nós temos para essa palavra buscar as coisas lá do alto, não nas alturas, mas sim lá do céu, lá do alto. Entendemos que a vida nossa aqui neste mundo, ela é passageira e nós estamos prontos para irmos à eternidade. Então o apóstolo Paulo aqui, ele pensa especialmente que as pessoas busquem pela eternidade, busquem pelo céu, busquem por Deus que está lá no céu. Então esta é a primeira parte, então, desse texto de Colossenses, capítulo número 3. Depois, então, nós temos uma série de versículos muito interessantes. E a primeira parte, então, dessa série de versículos que segue agora, fala sobre os resultados que nós temos desta união com Cristo. Já que nós estamos unidos com Cristo Jesus, existem alguns resultados, vamos dizer assim, algumas consequências deste fato de estar unido com Cristo Jesus. E aqui diz, então, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele começa a dizer qual é essa nossa natureza terrena. Ele diz assim: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Ele continua: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o apóstolo então continua: ora, nestas mesmas coisas andastes vós outrora, noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, continua o texto aqui, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou,
no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Eu li aqui o texto de Colossenses 3, dos versículos 5 até o versículo 11, que começa a dizer um pouco para nós a respeito do resultado que nós temos por causa da nossa união com Cristo Jesus. Um resultado da nossa união com Cristo Jesus. O versículo 5, por exemplo, ele diz assim, fazei morrer. E a interpretação que nós podemos dar a esse texto é que o que prende o nosso coração passa a ser o nosso Deus. O que prende o nosso coração passa a ser o nosso Deus. Esse é um cuidado muito importante que nós devemos ter no nosso dia a dia para que a gente não se prenda às coisas ruins. E o texto ele fala de coisas ruins, fala de prostituição, de impureza, de paixão lasciva, uma série de situações que são ruins e nós não podemos estar presos a elas. E o apóstolo diz que a consequência disso, de estar preso a essas coisas ruins, é a ira de Deus sobre nós. E ele então orienta a nós nos despojarmos. Despojar significa deixar de lado. Nós não podemos, ao longo da nossa vida, continuar levando essas coisas ruins e compartilhando e participando dessas coisas ruins do nosso cotidiano. A gente deve deixar isso de lado. Versículos 9 e versículo 10 é interessante porque diz que nós devemos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Despir do velho homem e o novo homem. Mas o que é isso na prática? O velho homem é a nossa velha natureza, é aquela nossa inclinação para fazer o mal. Nós já nascemos assim. As crianças, os jovens, os adultos, eles têm diante de si ou consigo mesmo o velho homem, ou alguns chamam de velho Adão. Velho Adão. Essa é a nossa velha natureza, aquela nossa inclinação ou a nossa predisposição para fazer o mal. Mas nós devemos deixar isso de lado, a gente deve afogar isso, a gente não deve deixar que isso tenha qualquer domínio sobre nós. Pelo contrário, quando então nós, em arrependimento diário, nós nos revestimos do novo homem, porque nós recebemos o perdão da parte de Deus e procuramos viver uma nova vida que agrade a Deus, desta forma então nós estamos aplicando o nosso batismo na nossa vida diária. Percebe? Quando então nós afogamos o velho homem, porque a gente deve despir-se do velho homem, a gente não deve deixar que o velho homem tenha qualquer domínio sobre nós, e por outro lado a gente deve deixar que o novo homem faça parte da nossa vida. Desta forma então nós estamos aplicando o nosso batismo à vida diária. O versículo 11 diz que em Cristo há toda uma situação em que as diferenças são removidas. Em Cristo nós somos todos iguais. E aqui ele começa a mencionar, então, que em Cristo nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, etc. Porém, Cristo é tudo em todos. Ou seja, não existe acepção de pessoas quando as pessoas estão em Cristo Jesus. Então, percebem que esta primeira parte aqui, então, como consequência prática de nós termos uma vida com Deus, é nós abandonarmos esses vícios que vêm sempre nos atrapalhando a viver uma vida consagrada. Nós estamos unidos a Cristo Jesus e pelo fato de estarmos unidos a Cristo Jesus, unidos a Deus, essas situações do velho homem, da velha natureza, não pode ter qualquer domínio sobre nós. E ele menciona então vários fatos então que envolvem esta velha natureza. E ele diz assim, deixe de lado a ira, deixe de lado a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena, não mintam, e assim por diante. Uma série de situações então, que faz parte agora dessa nossa nova natureza, que nós não podemos então permitir que na nova natureza em Cristo Jesus, pelo fato de estarmos unidos com Cristo Jesus, tenha qualquer domínio sobre nós os assuntos relacionados ao velho homem ou à velha natureza. Depois o texto continua dizendo que as virtudes devem ser cultivadas. Então veja o versículo 12 até o versículo 17, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui nós temos então o relato desses versículos, do versículo 12 até o versículo 17. Orientando então que agora, já que nós estamos unidos a Cristo Jesus, que nós estamos deixando de lado tudo aquilo que nos atrapalha a viver uma vida com Deus, agora, então, ele está orientando para que a gente cultive as coisas boas, as boas virtudes. Elas precisam ser cultivadas e usadas no nosso dia a dia. Eu quero chamar a atenção para algumas situações. Por exemplo, o versículo 12 diz revesti-vos. O revestir aqui tem a ver com as virtudes, na verdade, são dons dados por Deus a cada um de nós. Depois, o versículo 3 diz que a gente deve suportar uns aos outros. Este versículo aqui, ou este verbo, suportar, pode ser no sentido de que a gente tem que aguentar alguma pessoa, mas por outro lado também pode ter o significado de a gente deve dar o suporte para outra pessoa. Uma pessoa dá um suporte para outra pessoa e dessa forma, então, elas podem caminhar juntos. Também no versículo 13 salienta a questão do perdão. O perdão é importante porque nós recebemos o perdão da parte de Deus e também queremos agora perdoar as pessoas, perdoar todas as pessoas que estão à nossa volta. E tudo isso fazemos, conforme diz o versículo 14, por causa do amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. É o amor de Cristo que nos leva a perdoar as pessoas. Deus nos amou primeiro e agora então nós também podemos perdoar as pessoas umas às outras. O versículo 15 é interessante, que deixa a paz de Cristo reinar o vosso coração. O Evangelho, uma vez, o próprio Senhor Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é o árbitro, a paz de Cristo faz parte da vida da gente e faz toda a diferença na nossa vida. Versículo 16 salienta a importância de nós nos revestirmos ou que habite em nós a palavra de Deus. Importante quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, esta palavra de Deus ela é ouvida, ela é processada em nossa mente, ela é internalizada e nós vivemos esta palavra. Isso é interessante. Nós ouvimos a palavra, nós entendemos ou nós processamos esta palavra em nossa mente e depois nós vivemos essa palavra. Nós acreditamos nessa palavra de Deus e queremos vivê-la no nosso dia a dia. E o versículo 17 diz que tudo que você fizer, faça com ação de graça. Use aqui a gratidão. Agradeça a Deus por todas as coisas e faça tudo com gratidão ao nosso Deus. Ok. Um pouco mais adiante, então, agora, dos versículos 18 até o primeiro versículo do capítulo 4, eu queria colocar isso num bloco só, diz agora os deveres da família. Diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiqueis desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança.
A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. E termino com o primeiro versículo do capítulo 4, Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então esta é a palavra, aqui nós fizemos uma leitura de todo o texto de Colossenses, capítulo número 3, até o primeiro versículo do capítulo 4. E nessa última parte, então, eu quero salientar aqui que nós temos alguns deveres para com a família. Esses princípios que nós temos agora, por causa da nossa união com Cristo Jesus, que nós vamos abandonar vícios, abandonar situações de pecado, nós queremos cultivar as boas virtudes e nós queremos então aplicar estas boas virtudes agora no nosso dia a dia, nas nossas relações ou nas nossas vocações. Você sabe que nós temos diferentes vocações. Por exemplo, o texto vai dizendo, no versículo 18, esposas, sede submissas ao seu esposo, seu marido. A submissão aqui é com o objetivo de que haja harmonia entre vocês. O versículo 19 diz, maridos, amai a vossa esposa e não a trates com amargura. Interessante. Agora, a vocação de filhos. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Depois nós temos a vocação de pais. Pais, não irriteis os vossos filhos. Depois do versículo 22, servos, obedeçam e façam serviço adequadamente. E o primeiro versículo, capítulo 4, Senhores, tratai a todos com justiça, e que haja equilíbrio, então, no tratamento das pessoas, e que você possa ajudá-las em todas as suas dificuldades e necessidades. Ou seja, diante de Deus não há acepção de pessoas. E nós, então, nas nossas diferentes vocações, nós aplicamos as nossas virtudes, a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. É basicamente isso que o apóstolo Paulo quer ajudar a igreja de Colossenses a entender. Então, eu colocaria ainda algumas questões que talvez nos ajudem aqui a compreender melhor ainda o texto. Primeiro ponto que eu quero ressaltar a partir desse texto de Colossenses 3 é de que uma vida equilibrada é a partir do conhecimento que nós temos de Deus. Uma vida equilibrada, uma vida com sabedoria, toda ela é feita, ela é realizada, ela é vivida a partir do momento que nós temos um conhecimento da parte de Deus. Esse é o primeiro ponto importante que eu quero salientar desse texto de Colossenses 3. Outro ponto, que as questões práticas eu devo então usá-las com amor e com sabedoria. Toda a minha vida deve ser com amor e com sabedoria. O meu relacionamento, as minhas palavras, minhas atitudes, todas devem ser realizadas com amor e com muita sabedoria. Ainda um outro ponto que eu quero destacar desse texto é de que nós devemos fazer o bem sempre. Jamais fazer o mal. O mal não compensa. Fazer o que é errado não compensa. Nós só trazemos prejuízo para nós e para as pessoas. Mas o bem sempre vai compensar, não somente a nós, como também as outras pessoas. O mal, além disso, é condenado por Deus. Isso o texto deixa bem claro. As pessoas que querem continuar fazendo mal, essas pessoas recebem a punição da parte de Deus por causa do seu erro. Então nós não devemos fazer coisas erradas. E ainda, o amor de Deus em nós é revelado em Cristo Jesus. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Nós somos do Senhor, nós somos de Cristo Jesus, e pelo fato então de nós sermos de Cristo Jesus, isto faz uma diferença enorme nas nossas relações, no nosso cotidiano, na forma como nós vemos a vida, na forma como nós vemos as pessoas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia. Ou seja, você faz a diferença onde você está. Você é diferente a partir do momento que você vive essa sua fé cristã. Você é uma pessoa amada por Deus. E isto faz uma enorme diferença na vida da gente, porque nós temos um sentimento de amor de Deus, um sentimento de presença de Deus na vida da gente. Por isso, então, nós queremos servir ao Senhor. Nós não queremos fazer o que é errado. A gente quer fazer o que é certo. A gente quer abandonar todas as coisas erradas e nos revestir de novo homem, uma nova criatura. Nós queremos ser novas criaturas em Cristo Jesus. É por isso que no Evangelho, Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês fazem a diferença onde vocês estiverem. E isso é uma bênção.
Que bom que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Porque nós somos umas pessoas diferentes. Porque nós fomos amados por Cristo Jesus. Você também pode fazer a diferença. Você também pode entender e reconhecer este amor de Deus na sua vida. Então, se você está fazendo algo que você julga que não esteja certo, pare um pouco, pense um pouco sobre isso, reflita sobre isso e deixe Deus agir no seu coração. Faça a diferença na vida das pessoas. Com muita sabedoria, então, viva a sua vida com firmeza, com alegria, com integridade. Esta é a minha palavra, então, a partir desse texto de Colossenses, capítulo número 3. Espero ter contribuído, então, na sua reflexão também. Você sempre, caso tenha dúvida, entre em contato conosco também, que a gente pode ajudá-lo a melhor compreender a respeito da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que sempre tenha este entendimento da palavra de Deus. Um grande abraço. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.